Fala pessoal do Direito com Cabral, tudo beleza? Tô passando aqui para deixar mais um conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sanção penal, tá? Alguns aspectos da sanção penal. Falaremos sobre o conceito, algumas espécies de penas existentes no Brasil e a aplicação dessas penas às pessoas que cometem crimes, né? Aos indivíduos que infringirem as leis penais. Então, pessoal, dentro deste conceito do tema das penas, né, é importante que a gente trabalhe a ideia de sanção penal. Então, quando nós trabalhamos essa ideia da sanção penal, abordamos ela como um gênero do qual nós temos outras espécies, né, de sanções, que pode se dividir em penas e as medidas de segurança, né? E as penas, elas também se dividem em outras espécies de penas que são admitidas no Brasil. Por outro lado, nós trabalhamos com uma legislação que autoriza algumas penas no país e, por outro lado, proíbe outras, né? No caso, a legislação a que me refiro é a nossa própria Constituição Federal, que ela autoriza a aplicação de algumas penas e proíbe a aplicação de outras, né? Algumas proíbe totalmente e outras com ressalvo. A título de exemplo, tão polêmica a pena de morte, né? Nunca foi aplicada no país, mas existe a pena de morte ali no artigo 5º, inciso 47, né? Que ela é proibida, exceto nos casos de guerra. E aí você pode consultar o Código Penal Militar e consultar as espécies de crimes que são punidos com a pena de morte no país. Pessoal, dentro de tudo isso, a sanção penal, o professor Kleber Masson traz uma definição no sentido de que a sanção penal ela é um direito que o Estado tem, através do seu ius puniendi, de punir aquela pessoa que comete algum tipo de infração penal. E aqui também o professor Kleber Masson, claro, destaca essa importante de que nós observemos o artigo 1º da Lei de Contravenções Penais, né? A lei de introdução, aliás, a lei de introdução ao Código Penal Brasileiro, a lei de introdução a contravenções penais, não. A lei de introdução ao Código Penal, pessoal. O artigo 1º, ele pontua para nós que o crime, na verdade, a infração penal, ela se divide em duas espécies, né? E o crime é uma espécie de infração penal. Então, nós trabalhamos com um conceito dentro de infração penal, um conceito legal de que a infração penal ela pode ser um crime ou uma contravenção penal. E aí o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ele diz o seguinte, que considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isolada, quer alternativa ou cumulada com a pena de multa, tá? E contravenção penal, a infração penal que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. E aí onde é que nós vamos observar se essa pena ela é uma de detenção, se ela tem multa ou não? Aí isso nós precisamos olhar o preceito secundário ali do tipo penal. Então, por exemplo, você vai verificar o artigo 147, que é o artigo da ameaça, e você vai lá, pena, detenção, de 1 a 6 meses ou multa. Então, nós estamos diante de um crime, né? Até porque, pessoal, fica fácil essa identificação também, se você não olhar pelo preceito secundário da pena, as contravenções penais, elas estão previstas numa lei própria, né? A Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3.688 de 41. Por outro lado, os crimes eles estão previstos no Código Penal ou em leis especiais. E vocês também poderão olhar pelo preceito secundário, tá? Não se atentem ao quantum da pena, mas sim a pena se é de detenção, de prisão simples ou acumulada, alternativa acumulada ou não com a multa, tá? Então, para que vocês saibam se vocês estão diante de um crime ou de uma contravenção penal, é importante que vocês anotem aí o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, tá? E aí vocês anotem este conceito legal e sempre que vocês tiverem dúvida, vocês recorram ao artigo 1º e aí olha para aquele tipo, para aquela infração penal. Ela vai se encaixar ou na contravenção ou no crime, tá bom, pessoal? Então, este é o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês, essa questão deste exercício do ius puniendi, do Estado, né? E como o Estado, pessoal, aqui uma parte processual, como que o Estado aplica uma espécie de pena a quem viola um tipo penal, a quem viola um bem jurídico tutelado pela lei penal. O Estado vai exercer através de um processo legal, tá? Então, é necessário que se respeite também o devido processo legal. E aqui, o professor Nelson Neri Júnior, um jurista, ele diz assim que o princípio do devido processo legal, ele deveria funcionar como verdadeiro gênero de todos os demais princípios dentro do direito, porque não se fala
num exercício do contraditório, não se fala numa supressão de direito, num processo administrativo ou em qualquer outro procedimento dentro da atividade pública que se não utilize do devido processo legal, seja no aspecto administrativo ou seja no aspecto judiciário. Não posso aplicar uma pena de prisão, uma pena de restritiva de direito se eu não respeitar o devido processo legal. Então, o professor Nelson Nery Júnior chega a tratar o princípio do devido processo legal como o verdadeiro gênero de todos os demais, tá? Então, importante pontuar esses dois primeiros pontos, essa sanção penal, né, as penas, e nós temos as medidas de segurança, que são casos específicos também que são aplicadas, e as penas que se subdividem em outras espécies, tá, pessoal? Nós temos algumas penas que são permitidas no país, né, e outras que são proibidas. O artigo 5º, por exemplo, da Constituição Federal, inciso 47, ele diz assim, que as penas que são proibidas no país são penas de morte, penas de caráter perpétuo, trabalho forçado, de banimento ou penas cruéis. Tá? Então, são penas fáceis de identificar quando elas fogem à própria punição que o preceito secundário ali do tipo penal traz, né, porque não pode também empregar meios cruéis ou de torturas para que se consiga confissão ou que se chegue a alguns resultados de investigações quando se aplica. Então, essas penas elas são vedadas dentro do ordenamento jurídico e, óbvio, com exceção da linha A do inciso 47 do artigo 5º, conforme mencionei para vocês no início do vídeo, que vocês podem estar consultando o Código Penal Militar a respeito das penas de morte existentes no Brasil. Tá bom, pessoal? Por outro lado, o que é importante que a gente observe? Que dentro do nosso país, a pena, como ela é uma atividade, aliás, ela é uma prerrogativa do Estado de punir o indivíduo, é necessário que essa pena ela tenha uma função, né? Ela tem uma função social, retributiva, ressocializadora, para que a pessoa receba aquela pena, mas ela tire algo em proveito daquilo. A pena ela não tem caráter de castigo. Eu não aplico uma pena a uma pessoa que mata a outra com o fim de castigá-la, mas com o fim de que ela se conscientize de que não pode infringir normas e nem ofender, nem ameaçar ou lesionar bens jurídicos tutelados pela norma brasileira. Então, são caráteres também, algumas leis possuem caráter preventivo como forma de impedir que a pessoa aconteça. E a pena também ela tem essa característica, embora exista o princípio da individualidade, da intranscendência também, que a pena não passará da pessoa da gente, a pena, por mais que não deva servir, mas ela serve como uma forma de impedir que outras pessoas cometam o mesmo crime, porque as pessoas podem verificar que a pessoa cometeu um crime, matou uma pessoa sem motivo, ficou presa. Então, se ela cometer determinado tipo de crime parecido com aquele ou nas mesmas circunstâncias, ela também incorrerá na mesma pena. Então, é importante que, embora não esteja associado, mas que a pena ela tenha essa função de ressocializar o preso e também de se evitar que outras pessoas cometam outros crimes, tá, pessoal? Então, dentro da doutrina do professor Kleber Masson também, ele fala que essa função da pena, ela está destinada nessa tarefa de proteger e pacificar as relações dentro da sociedade e também evitar que novas práticas penais aconteçam, tá bom? Dentro dessa classificação, pessoal, o Código Penal ele traz algumas classificações de penas que são aplicadas, tá? Mas antes disso, o direito penal também, quando aplica essas penas, a gente trabalha as ideias dos princípios da proporcionalidade, o princípio da legalidade, o princípio da intervenção mínima. O direito penal ele deve ser aplicado, as penas devem ser aplicadas somente a crimes que de fato interessem, entendeu? Que lesionem mesmo a ordem jurídica. Então, nós temos as contravenções penais, que são crimes doutrinariamente falando, né, os crimes liliputianos ou os crimes anões, eles acabam, em regra, tendo uma menor importância porque podem ser resolvidos em outras esferas, na esfera civil, com reparação do dano, e não necessariamente uma intervenção do direito penal como forma de proibir a pessoa, de tolher a liberdade dessa pessoa. Que o direito penal ele trabalha colocando em jogo a liberdade do indivíduo, ao contrário de outros ramos do direito que trabalham colocando em jogo a liberdade, talvez, econômica, questões patrimoniais, não a questão relacionada à própria liberdade daquele indivíduo. Então, a função do direito penal também é não ser um direito penal que castiga, mas de dar toda essa resposta proporcional ao indivíduo que comete um crime contra o Estado, tá? Então, se eventualmente você comete um crime, você está violando
uma norma, você está violando uma lei, e é necessário que o Estado, exercendo o seu poder conferido pelo povo, que o Estado constituído ali como fundamentos de proteger a dignidade da pessoa humana, ele atribua, que ele puna este indivíduo com uma pena, tá? E essas penas, elas precisam ser proporcionais, não podem ser penas com o fim de extinguir a pessoa, penas de morte, por exemplo, nem penas cruéis, elas precisam atender esta finalidade, elas precisam ser aplicadas para ressocializar o preso, tá, pessoal? E se a pessoa não for presa, cometeu um crime de menor potencial ofensivo, mas que ele tenha uma sanção para que ele não repita mais aquilo e ele saiba que se ele violar um direito do Estado, vai nascer para o Estado um direito de cobrar uma contraprestação, seja restringindo a liberdade ou cobrando alguma questão pecuniária, tá? Dentro do Código Penal, é importante que vocês pontuem o artigo 32, ele vai trazer a classificação das penas, tá? O artigo 32, ele vai dizer que nós temos as penas privativas da liberdade, restritivas de direitos e penas de multa, tá? Privativas de liberdade, nós sabemos que elas vão envolver, ou melhor, elas envolverão a restrição do nosso direito de ir e vir, tá? E essas restrições de direitos, seja de ir e vir, ou restrições de direitos de limitações de fim de semana, de acesso a alguns ambientes públicos, de locomoção, mas sem ser envolvendo a prisão, também exige-se que se tenha um devido processo legal, tá, pessoal? Não se admite dentro do nosso ordenamento jurídico. Isso também já foi objeto de ratificações de outros tratados internacionais que vigem no país, de que nós devemos sim respeitar o devido processo legal, todas as garantias judiciais da pessoa. Então, nasceu para o Estado o direito de punir, nasce também para o indivíduo o direito de se defender daquela acusação. Então, o indivíduo tem o direito do exercício da ampla defesa do contraditório por todos os meios admitidos em direito para se defender daquela acusação e para tentar se eximir da aplicação daquela pena, tá bom? Então, anotem, pessoal, que as penas privativas de liberdade, elas estão previstas no artigo 33 ou 42 do Código Penal, vale a pena a leitura. As restritivas de direito do 43 ao 52 e as penas de multa do 49 e 58. A pena de multa, pessoal, é importante que vocês observem que a gente precisa adotar um critério bifásico de dias multas e o valor do dia multa, tá? E dentro das penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos, o juiz adota o critério trifásico, lá que nós vamos analisar o artigo 59 e depois os artigos 62 e seguintes, que vai tratar sobre agravantes e atenuantes. Então, na primeira fase, o juiz analisando as circunstâncias do artigo 59. Na segunda fase, a existência ou não de atenuantes e agravantes. Na terceira fase, minorantes ou majorantes, tá? E aí a gente pode verificar que as agravantes e atenuantes, elas estão previstas em artigos específicos na lei. As majorantes ou minorantes, elas vêm previstas no próprio tipo penal, tá? Elas reduzem a pena, geralmente, em frações, tá? Diferentemente das agravantes ou atenuantes que aumentam, aliás, as agravantes e atenuantes aumentam em frações, um sexto, os atenuantes ou não, elas mudam, as majorantes e minorantes, elas alteram a pena em abstrato, tá bom? Mudam completamente o valor, diminui em porcentagens. Pessoal, dentro das espécies de privativa de liberdade, como foi mencionado no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, nós temos a pena de reclusão, detenção e prisão simples. Nós sabemos que reclusão e detenção são aplicadas aos crimes, né? E a pena de prisão simples, ela é aplicada às contravenções penais. Então, dentro do 33, ele vai falar sobre a pena de reclusão, que ela deve ser cumprida no regime fechado, semiaberto ou aberto, e a de detenção no regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência para o fechado. Então, percebam, a pena de reclusão, inicialmente, ela pode ser cumprida no aberto, semiaberto ou fechado, mas em vista da gravidade do crime ou da própria reincidência, o réu já pode iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, toda dependendo da análise das circunstâncias dentro dos artigos ali 33 ao 59, em que a gente observa as questões de início de cumprimento de regime, o tanto de pena que se inicia determinado regime, tá, pessoal? Por outro lado, o 33, parágrafo 1º, ele menciona o regime penitenciário. Nós vimos que nós temos a reclusão, detenção e prisão simples. Como é que
prisão simples. Como que essas penas elas iniciarão? Elas podem se iniciar no fechado, no semiaberto ou no aberto. O artigo 33 vai dizer: considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média, regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, e regime aberto a execução da pena em casa de albergado, tá? Ou estabelecimento adequado. Esses fatores, pessoal, para fixação da pena, para fixação do regime de cumprimento da pena, o juiz vai analisar todas as circunstâncias, a gravidade do crime, os antecedentes do réu. Então, todas essas circunstâncias estão previstas no artigo 59, culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias que se deu aquela prática do crime. Então, tudo isso é observado e analisado para que a pena seja calculada, tá? É importante sempre observar essas questões da reincidência, que elas não podem ser apuradas na primeira fase e também na segunda, tá? Se elas forem aplicadas na primeira fase, não podem ser reconhecidas na segunda, sob pena de violação do princípio do ne bis in idem, tá? Então, é necessário que se apure, que se verifique essas penas. De tudo isso, pessoal, só um resumo. É importante que a gente observe que dentro do nosso país nós admitimos penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e penas de multa, né? Essas penas elas podem ser aplicadas de forma acumulada ou não, tá? Eu posso ter uma pena privativa de liberdade acumulada com uma pena de multa, eu posso ter uma pena restritiva de direito acumulada com uma pena de multa. Estas penas, em regra de multa também, pessoal, elas podem envolver o pagamento de alguma prestação cível para a vítima daquele crime, tá? Então, nós temos a pena de multa no preceito secundário, por exemplo, a pena de detenção de 2 anos e multa, tá? E pode existir uma outra multa aplicada ao réu se ele comete algum crime, por exemplo, um crime de dano ou um crime de lesão corporal, que o juiz pode, na hora da sentença, determinar que aquela pessoa pague uma indenização para a vítima, tá? Então, é importante observar todas essas questões dentro dos aspectos da sanção penal. Nós sabemos que a sanção penal ela tem 2 espécies, as penas e as medidas de segurança. Hoje nós falamos sobre as penas. Estas penas elas precisam, para serem aplicadas, que se respeite o devido processo legal, que o réu tenha a oportunidade de se defender, que sejam inquiridas todas as partes que foram envolvidas no crime, dada a oportunidade de defesa, para que no fim o juiz reconheça ou não a culpabilidade legal daquele réu e a ele seja aplicada uma pena, tá, pessoal? Este material que eu utilizei para fazer essa explanação para vocês vai ficar disponível aqui no rodapé do vídeo. Se precisar de qualquer coisa, o Instagram é @direito com Cabral e me sigam lá